16. Amém? Aleluia, Deus. Mateus 16, do 13 ao 19. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? E diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Amém, queridos? E nós acabamos de ler aqui uma passagem, né, em que o Senhor Jesus indagou aos seus discípulos o que a multidão, né, o que o povo diz que eu sou, quem eles falam que eu sou, né? E os discípulos chegaram para o mestre e falaram assim: ah, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias. E Jesus se virou para os seus discípulos e falou assim: e vós, que direis que eu sou? E vós? E para vocês que eu tenho me revelado e que eu tenho caminhado continuamente, que vós diz quem sou? E o Senhor Jesus falou muito comigo nesse trecho. Sabe por quê, queridos? A multidão, ela está em todo lugar. Repita comigo: a multidão, ela está em todo lugar. Mas o discípulo é o único que identifica o seu Senhor. Amém, queridos? Aleluia. E no meio de tudo isso, Pedro tempestuoso, né? Pedro temperamental, rude, né? Que todo mundo sabe a biografia de Pedro, a história daquele homem. E no meio de tudo isso ele se levanta no meio dos 11 e de mais uma multidão de curiosos, e ele fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Senhor. Tu és a promessa, tu és a raiz de Davi, tu és o rebento de Jessé. Querido, eu quero te dizer nessa noite que nós fomos chamados não como multidão, porque quando Jesus me chamou, Ele não me chamou para eu fazer parte de uma multidão que passa em qualquer situação, não. Ele me chamou para eu e você prevalecermos. E no nome do Senhor, repita comigo: no nome do Senhor, prevaleço a cada dia, expressando e manifestando a promessa dele na minha vida. Amém, queridos? E mediante essas palavras, Pedro, ele recebeu algo profético da parte do Senhor. E eu te pergunto nessa noite: o que você quer receber do teu Senhor nessa noite? Né? Pedro talvez nem imaginasse que mediante isso o Senhor virasse para ele e falasse assim: respondendo Simão, e também te digo, tu és Pedro. Tu não é mais inconstante, tu não é mais, sabe, aquele homem que aonde passava fazia um arruaça ou deixava alguém insatisfeito. Hoje, por essa revelação que tu tiveste, que não foi carne nem sangue, querido, não recebemos revelação de Deus pela nossa visão humana. Quantos aqui estão como essa multidão, confusos, né? A multidão, ela não sabia quem era Jesus. Ah, acho que é Elias. Pô, o homem que parou o tempo. Não, é Jeremias, aquele chorão lá. Mas o discípulo, ele sabe a quem ele segue. E o Senhor Jesus não nos levantou, não levantou um ministério debaixo de bênção e de promessa para ser mais uma multidão confusa, sabe, que não tem rota, que não tem rumo, porque a palavra do Senhor diz assim que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meu querido, eu quero te dizer nessa noite, se você se identifica como mais um na multidão, lindo, Deus vai te pegar onde você estiver e vai fazer um reboliço tão grande na tua alma, no teu espírito, porque Ele te chamou por nome, Ele não te chamou no coletivo, Ele te chamou no singular,
forte é roxo, depois de Jesus é roxo, né? Qualquer roxo, é roxo. Mas o discípulo não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ministério do Avivamento, Igreja do Senhor Jesus, nós servimos ao Cristo, Filho do Deus vivo. Nós servimos aquele que ressuscitou ao terceiro dia. É esse o Senhor ao qual nós proclamamos o nome e a justiça dele. Nós não somos dos que se confundem, nós não somos dos que, sabe, retrocedem. Nós não somos dessa geração. E repita assim comigo: se caminharmos como a multidão caminha, nunca alcançaremos as promessas e o sobrenatural. Amém? Queridos, a multidão não tem revelação do Filho do Homem. A multidão, ela busca revelação no homem. Ela só vê aqui, ó. O máximo que eu enxergo com nitidez é até ali no relógio. Isso é porque Jesus já tratou. Porque antigamente nem os ponteiros eu via. Se deixasse eu ia até... Daqui a pouco aparecia um eutico lá fora. Porque daqui para lá, humanamente falando, eu não enxergo. Assim é a multidão. A multidão qualquer, ó, a multidão cai. Mas o discípulo é no deserto, ele marcha. O discípulo é na sequidão, sabe, nos dias de guerra, ele está ali. Ainda que o que ele ouça não seja o melhor que ele quer ouvir naquele dia, mas ele está ali, porque ele não serve a Elias, a Eliseu, ele não serve a Jeremias, ele serve ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, aquele que o chamou, que o resgatou, que o lavou, que o remiu com sangue precioso. É por isso que você está nesse ministério, porque esse ministério aqui, querido, Deus ergueu para manifestar através da minha e da sua vida as grandezas do céu. E eu queria que você erguesse a sua mão e falasse assim: eu sou o canal do manifestar das grandezas de Deus nesses dias. É por isso que eu não sou dos confusos ou dos desistidos. Eu sou da geração que persevera até o fim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Porque no dia que tu não tiver força, Ele te põe de pé. No dia que tu não tiver condição de caminhar, Ele vai te conduzir. Oh Deus, aleluia. E eu quero te dizer algo, querido. A multidão, ela vive de emoções, né? A multidão, ela cria ídolos. Não é a roxa, não é a pastora, não é a Neuma. Não, eu só vou porque é a Neuma. Não, isso não. A multidão, ela vive de emoções. Ela não se deixa consolidar. Mas, querido, eu quero te dizer que nesses dias o Senhor Jesus tem chamado a sua noiva. Sabe, nós temos vivido dias sobrenaturais aqui. Naquele domingo que veio aquele pastor de Portugal ministrar uma palavra tão simples e tão carregada de amor. Porque nós precisamos encontrar a nossa identidade. Eu preciso entender que eu sou noiva. Eu não sou emocionada. Eu não sou de momento. Eu não posso viver conforme o clima lá fora. Porque principalmente aqui o clima daqui ele sofre variações. De repente está calor, de repente chove. De repente está sol, de repente é nuvem. E o Senhor Jesus, Ele não nos chamou para vivermos em variações assim. Porque a palavra dele diz que nele não há variação. Nele não há variação. Há um diferencial na minha e na sua vida. Levanta a sua mão bem alto e fala assim: há um diferencial. Porque eu fui chamado não para ser multidão, mas para arrebanhar multidões, para pastorear multidões e para declarar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente que se alimenta de emoções, ele torna-se mais um no meio da multidão. Ele sai do foco da mudança e vive de momento. Neuminha passou um deserto terrível. E a gente lutando e sonhando com ela pela vitória dela.